Muito bem, então olá a todos, meu nome é Vinícius. Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre teoria da computabilidade e também sobre complexidade computacional. Bom, então de certo modo, quando nos referimos à teoria da computação, a gente está interessado, por um lado, em entender o que é a computação, propriamente. Então nesse aspecto não há preocupação em desenvolver programas de computador, dado que esse estudo é feito independentemente de aparatos físicos. Então, em geral, a gente vai tomar como fundamento, né, desse estudo modelos de computação. Então, por exemplo, o modelo das máquinas de Turing. Agora, há vários outros modelos ainda, né? Tem um livro do professor Walter Canielli chamado Computabilidade e Fundamentos da Matemática. Esse livro, por exemplo, ele desenvolve um modelo de funções recursivas. Então seria um outro modelo alternativo ao das máquinas de Turing. O modelo de Turing ele é mais próximo da ideia física de computação. Esse modelo de funções recursivas ele é um pouco mais, digamos assim, matemático, né? Lógico-matemático. Agora, um forte indício de que tais modelos aparentemente capturam de fato, né, a ideia de computação é que eles acabam sendo todos equivalentes uns aos outros, né? Então a gente poderia dizer que o que pode ser resolvido, digamos assim, em um modelo também pode ser resolvido em outro modelo e vice-versa. Agora, outros estudos também nesse sentido, né, estudos mais fundamentais, no sentido de entender o que é computação, seria também, por exemplo, a computação quântica, né, ou o desenvolvimento de outros modelos cuja lógica subjacente não seria a lógica clássica. Então eu tenho esse viés de estudo, né? Um estudo mais fundamental. Agora, por outro lado, também dentro da teoria da computação, a gente está interessado em estudar quais problemas podem ser computados, né? Ou seja, resolvidos por meio de computação, ou ainda resolvidos de forma algorítmica. Então aqui a gente entra dentro da investigação dos limites teóricos, né, e práticos, digamos assim, da computação. E esse estudo também é feito com base naqueles modelos de computação. Então é independente de máquinas físicas. Então veja, por exemplo, há problemas que simplesmente não podem ser resolvidos de forma algorítmica. Um exemplo que foi o que praticamente abriu esse campo de estudos é o problema da parada de Turing. Então Turing mostrou que não é possível verificar algoritmicamente se um dado algoritmo qualquer, né, recebendo uma entrada, ele vai entrar em loop ou encerra sua execução. Então imagina que eu tenho ali um programa, esse programa recebe como entrada um outro programa, né, junto com um dado numérico. E esse primeiro programa teria que dizer se aquele outro, né, que eu recebi como input, vai entrar em loop infinito ou não. Então esse é o problema da parada. O que o Turing mostrou é que esse, digamos assim, checador, né, desses loops infinitos, ele não pode existir. Então é um exemplo de um problema que não pode ser resolvido de forma algorítmica. E posteriormente, outros problemas também foram sendo mostrados como incomputáveis, né? Como não sendo possíveis de serem resolvidos algoritmicamente. O professor Newton da Costa, por exemplo, mostrou que esse fenômeno da incomutabilidade ocorre também em sistemas físicos, né? Então, quem tiver um interesse pode dar uma pesquisada nesse assunto.
Bom, então tem esses problemas que não podem ser resolvidos de forma algorítmica. Mas, é claro, há outros problemas que podem ser resolvidos de forma algorítmica. Daí uma questão que se apresenta, né, imediatamente é, bom, tudo bem, existe um algoritmo que resolve esse dado problema. Mas qual a eficiência com que esse algoritmo trabalha? Ou, em termos mais grosseiros, né, a gente poderia dizer com qual velocidade esse algoritmo vai resolver o meu problema. Então, essa questão é investigada pela teoria da complexidade computacional, que investiga matematicamente a eficiência de algoritmos. Essa noção de eficiência, ela é definida matematicamente por meio de uma função que calcula a quantidade de operações que esse algoritmo deve executar, né, tomando aí como argumento o tamanho do input que ele vai receber. Então, para fazer essa análise, eu vou observar o meu algoritmo, né, vejo qual é a operação principal que ele está executando e tento calcular a quantidade de operações que ele deveria fazer com base no tamanho da sua entrada. Então, fazendo esse estudo, a gente vai perceber, ou a gente vai encontrar que existem alguns problemas para os quais existem algoritmos que a gente diz que são eficientes. Geralmente, esses algoritmos, essa função, né, de complexidade é uma função polinomial. Só que há problemas para os quais sabe-se apenas que existem algoritmos ineficientes para resolvê-los. Esses algoritmos são os ineficientes, né? Geralmente a função de complexidade deles ou é uma função exponencial ou fatorial, e assim por diante. Então esses problemas são chamados de intratáveis. Então tais algoritmos são ineficientes porque essa sua função de complexidade cresce muito rápido, né, conforme se aumenta o tamanho do input. Então a gente não está lidando aqui com questões físicas, né, de um computador físico mesmo. A gente está analisando essa função de complexidade. Então a gente diz que um algoritmo é intratável se a sua função de complexidade é uma função que cresce muito rápido conforme eu aumento o input, né, dessa função. Bom, daí a partir daí eu posso perguntar, né, bom, será que existe alguma maneira de resolver esse problema de forma um pouco mais eficiente, né, de resolver esses problemas intratáveis? Então, os pesquisadores procuram estratégias variadas. Então, por exemplo, pode criar aqueles algoritmos que são chamados de heurísticos, né, que são algoritmos que eu não consigo avaliar mais criteriosamente, né, ou, como os matemáticos gostam de dizer, provar, né, a qualidade das soluções. Então, não consigo provar matematicamente que a solução que esse algoritmo me dá é de fato a solução ótima. Eu consigo essa solução de forma probabilística. Então existe uma certa probabilidade de que a solução que eu encontrei seja a solução ótima. Mas eu não posso provar de fato essa afirmação. Um tipo de algoritmo que trabalha, né, desse modo são aqueles inspirados na natureza. Então a gente tem, por exemplo, a computação bioinspirada. E também há outras soluções, como computação paralela, né? Então eu posso pegar o meu problema, divido esse problema em várias partes e envio essas partes para diferentes computadores, né, numa computação paralela, e depois reagrupo essas soluções parciais e tenho a minha solução final. Então seria uma outra maneira, uma outra estratégia de resolução.
Mas também você pode ir para uma questão mais fundamental, que seria provar que, de fato, não há algoritmo eficiente para resolver esses problemas intratáveis. Então aqui você pode cair naquele famoso problema P versus NP, ou P igual a NP. Então, só falando rapidamente sobre esse problema, eu já fiz um podcast tratando especificamente, né, do problema PNP. Então, eu tenho alguns problemas que estão na classe P, né, que são aqueles problemas cuja função de complexidade é uma função polinomial. Por outro lado, eu tenho aqueles problemas que estão na classe NP, que são problemas para os quais eu não sei se existe, né, um algoritmo com função polinomial que os resolva. Então a grande questão é você saber se esses dois conjuntos são iguais ou não. Então esse é o problema PNP. Daí tem uma aplicação imediata desse problema que é bem importante, que é a questão de criptografia, né? Então a segurança dos métodos de criptografia, em geral, eles estão baseados no fato de que, dizendo de forma simplificada, que eles usam um cálculo que é difícil de se resolver, né? Que cairia naquele tipo de problema considerado intratável. Então, se alguém um dia descobrisse um algoritmo eficiente para resolver esse cálculo, né, da criptografia, é claro que isso traria consequências imediatas para esses métodos de criptografia. Há outras questões sobre teoria da computação, né, mas eu acho que deu um panorama geral, né, sobre essa área. E comentei sobre o livro do professor Walter, né, o livro Computabilidade e Fundamentos da Matemática, que é um livro que trata um pouco sobre esses temas, mas é um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente, né? O enfoque dele não é propriamente esses temas que eu abordei aqui. A preocupação dele é mais estudar, né, fazendo uso de um aparato teórico de computação, investigar os limites das teorias matemáticas formais, né, dentro da proposta do programa de Hilbert. Então seria também uma questão de teoria de computação ligada de maneira mais forte à própria lógica e aos fundamentos da matemática. Então, uma outra questão interessante, mas precisaria de mais tempo para desenvolver esse tema. Então, talvez eu possa falar um pouco sobre esse livro num próximo vídeo. E para finalizar, vou deixar como sugestão de leitura, né, essa questão da complexidade computacional, um livro do Gary e do Johnson chamado Computadores e Intratabilidade, um guia para a teoria da NP completude. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por você assistir ao vídeo e até mais.